Nós estamos numa série de ministrações, são exposições na carta do apóstolo Paulo, à igreja de Colossos, e hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante. Nós temos visto como o apóstolo Paulo escreveu aquela igreja preocupado com os falsos ensinos e como eles estavam influenciando aqueles irmãos, colocando regras, impondo determinados ritos dos quais o Senhor Deus já havia libertado aqueles irmãos, e esse era o evangelho que Paulo anunciava, o evangelho do nosso Senhor. Mas como é então que esses irmãos deveriam viver? Então hoje eu quero falar sobre esse tema, buscando as coisas do alto, é o quarto tema na nossa exposição, e eu vou pedir para você, por gentileza, abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, e nós vamos de forma mais lenta, mais pausada, para que a gente possa compreender melhor o contexto dessa carta. E hoje eu quero falar apenas sobre 4 versículos. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 4. Então, por gentileza, abra sua Bíblia, nós faremos a leitura. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Todos nós buscamos alguma coisa. Todos nós temos anseios, temos desejos, e a nossa vida se resume basicamente em buscar os nossos objetivos. Eu tenho certeza que você veio aqui essa noite e você tem um objetivo, que seja esse objetivo cultuar ao Senhor, adorar a Deus, ser instruído pela palavra de Deus. Mas na nossa vida comum a gente tem também muitos objetivos. A gente estabelece objetivos no nosso trabalho, na nossa vida profissional, estabelece objetivos no nosso contexto familiar. Sempre estamos buscando alguma coisa. Há uma necessidade em nós de buscar alguma coisa. E pensando nisso, eu comecei a ler a carta de Paulo aos Colossenses e fiz uma reflexão sobre o que é que nós temos buscado, o que mais anseia a nossa sociedade. E eu achei uma pesquisa realizada pela Laredo Urbanizadora e que buscou então saber ou identificar quais são os maiores anseios da população brasileira. O que é que a população brasileira tem desejado? E como vocês podem ver, parece que não é nada muito diferente daquilo que a gente já está acostumado, né? Primeiro, as pessoas procuram morar bem. As pessoas desejam ter uma casa própria e, principalmente, se essa casa tiver um quintal. A razão porque essas pessoas não só querem morar bem, elas querem receber os seus amigos também. Além, é claro, de comer bem, provar ou usufruir uma culinária diferente, querem receber os amigos em casa, para uma boa piscina, para um bom churrasco. O brasileiro deseja, em quarto lugar, viajar a lazer, conhecer lugares diferentes, se divertir e, por fim, ter um corpo saudável. As pessoas estão cada vez mais frequentando a academia ou procurando praticar um esporte. Então vejam, todo mundo está envolvido numa busca constante. Nós estamos sempre buscando alguma coisa. Nós desejamos alguma coisa, nós estabelecemos objetivos e nós buscamos esses objetivos. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, ele sabe que aqueles irmãos também buscam objetivos. Vocês podem perceber que nos primeiros 2 capítulos, Paulo vem discorrendo sobre a doutrina verdadeira. O objetivo de Paulo é o seguinte: se vocês conhecerem a doutrina correta, vocês buscarão aquilo que é certo. Se vocês compreenderem a vontade de Deus, vocês praticarão a vontade de Deus. Então, o objetivo de Paulo, nos 2 primeiros capítulos da carta aos Colossenses, é proteger, se é que a gente pode usar essa expressão, a doutrina, o ensino do Evangelho. E agora o apóstolo Paulo vai instruir aqueles irmãos para que eles comecem a colocar em prática.
Na sociedade atual, as pessoas incorrem muito no chamado imediatismo. As pessoas buscam demais as coisas de forma imediata. Eu costumo chamar de geração fast food, né? Nós estamos acostumados com as coisas rapidamente, e isso não nos dá profundidade, principalmente no que diz respeito à reflexão a valores eternos. O imediatismo rouba de nós a capacidade de reflexão. Nós temos ouvido muito sobre a arte da comunicação, sobre a arte da pregação. Qual o maior desafio daqueles que pregam? É que as pessoas perderam a habilidade de ouvir. As pessoas não estão mais habituadas a ouvir. Ouvir é uma arte, e você precisa desenvolver isso. Você precisa aprender a ouvir. Você precisa aprender a refletir sobre o que você ouve. E são tantas vozes que nós ouvimos o tempo todo nos assediando, tentando nos envolver. O resultado é que nós nos acostumamos a não colocar o nosso entendimento e a refletir sobre aquilo que nós ouvimos. Então, o resultado é que as pessoas acabam buscando o imediatismo, acabam buscando as coisas de forma muito superficial. E aqui o apóstolo Paulo está instruindo aqueles irmãos que estavam preocupados com comida, preocupados com bebida, preocupados com dias especiais, com datas especiais, quando na verdade eles deveriam buscar as coisas do alto. Então Paulo vai trabalhar com isso. Paulo vai ensinar que a razão das doutrinas bíblicas é que eles deveriam estar dispostos a colocá-las em prática. Não adianta nada nós ouvirmos a palavra de Deus se nós não colocarmos em prática, se nós não praticarmos a palavra de Deus. Então, a religião cristã, naquele contexto da carta do apóstolo Paulo, ela traz um elemento muito novo. Por quê? A religião cristã, ela ensina aqueles irmãos de que os seus valores devem estar estabelecidos no alto, diferente do paganismo. Os pagãos, eles tinham suas religiões, aliás, eles tinham vários costumes e crenças, e eles mesclavam isso, eles misturavam isso. E aí vem o cristianismo exigindo devoção, exigindo sinceridade, exigindo fidelidade, e agora o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu vou instruir vocês sobre as coisas que vocês devem pensar. Portanto, o que nós vamos ter aqui é o ensino e a prática do apóstolo Paulo. Paulo falou sobre a doutrina e agora ele vai falar sobre como praticar essa doutrina. Se eu entendi a palavra de Deus, como que eu vou colocar esse entendimento em prática? Talvez seja esse o ponto mais sensível na vida de muitos cristãos. Alguns não entendem, outros entendem, mas não praticam. Até compreendem a doutrina, até gostam da doutrina ou até se apegam à doutrina, mas não praticam o ensino doutrinário. Então nós precisamos compreender a palavra de Deus, nós precisamos entender o que Deus requer de nós e nós precisamos fazer isso acontecer. Então nós precisamos praticar a vontade de Deus. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai frisar exatamente isso. Ele vai dizer aos irmãos, vocês precisam agir com relação àquilo que vocês aprenderam. Os falsos mestres ganham espaço no meio da igreja quando a igreja não está disposta a praticar a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, vocês devem buscar as coisas lá do alto. Vocês devem fazer morrer a vossa natureza terrena. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, tornai-vos semelhantes a Cristo. Vocês perceberam que ele vai usar aqui verbos diferentes? Todos estão relacionados à prática. Ele vai dizer, ó, busquem as coisas do alto. Busquem, se empenhem nisso. Busquem fazer a vontade de Deus, busquem compreender aquilo que Deus quer para vocês. E ele vai dizer, mas lutem contra a natureza pecaminosa. Façam morrer a vossa natureza terrena. E o resultado, se você estabelece um objetivo, se você caminha em direção àquele objetivo, o resultado é, você vai se tornar semelhante a Cristo. Isso é maturidade. É o caráter de Jesus forjado em nós.
Então, à medida em que nós buscamos, em que nós praticamos, o Senhor vai moldando a nossa vida. E eu quero falar, irmãos, então, nessa noite, sobre esse aspecto aqui, que é buscar as coisas do alto. E nós, então, vamos fazer uma reflexão e ver a ênfase desse relacionamento entre Cristo e o crente, né, ou entre o cristão, e como é que nós devemos buscar. Como que a gente busca essas coisas do alto? Já pararam para pensar nisso? Quais são as razões que nos levam a buscar as coisas do alto? Por que, diferente do descrente, daquelas pessoas que não têm fé em Deus, não congregam, não conhecem a palavra de Deus, acordam todo dia, vão trabalhar, estabelecem os seus objetivos, cuidam de suas famílias, alcançam aquilo que desejam, alguns cuidam da sua saúde, as pessoas não abrem mão de fazer isso. E isso aqui não tem necessariamente a ver com crer no Evangelho. Descrentes também fazem isso. Pessoas que não são crentes também zelam por determinados princípios. São pessoas que compram e pagam, são pessoas trabalhadoras, honestas. Há muita gente assim. Mas essas pessoas não buscam as coisas do alto. Essas pessoas buscam o que o nosso coração deseja. Buscam a casa, buscam comer bem, buscam ter os amigos à sua volta, buscam viajar, conhecer lugares diferentes, conhecer culturas diferentes, culinárias diferentes. Essas pessoas cuidam do próprio corpo, praticam exercício, vão na academia, né, têm lá o seu esporte preferido. Então não há nada de errado com relação a isso, mas essas pessoas não buscam as coisas do alto. E nós? Nós que somos crentes, nós que vamos à igreja todo domingo, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que servimos ao Senhor, quais as razões que nos levariam a buscar as coisas do alto? Por que eu preciso buscar as coisas do alto? É a resposta dessa pergunta que o apóstolo Paulo vai nos dar nesses 4 versículos. A primeira razão, Paulo vai dizer o seguinte: porque nós morremos com Cristo. Essa é a primeira razão de nós buscarmos as coisas do alto. Vejam o que diz capítulo 3, versículo 3. Diz assim: porque já estáis mortos. Nós já morremos. Nós morremos com Cristo. A morte de Jesus, na compreensão do apóstolo Paulo, representa também a morte do seu povo. E é interessante, irmãos, porque essa expressão aqui, já estáis, tem 2 pontos interessantes para nós. Primeiro, isso aqui significa substituição. Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos substituiu. A cruz era nossa. Nós é que deveríamos ser condenados. Ele colocou-se em nosso lugar. Ele se entregou por nós. Agora, uma vez que Cristo nos substitui, nós também temos aqui a identificação. Então, se Cristo morreu, eu também morri. E se nós morremos com Cristo, então as coisas deste mundo não são mais os ideais da nossa vida. Não estou dizendo que a gente não deva trabalhar, que não deva buscar uma casa própria, que a gente não deva planejar a vida. Não é isso. Mas não são os objetivos principais da nossa vida. O problema é que nós tornamos as coisas eternas e espirituais secundárias. Aliás, nós tornamos até a oração secundária. Por quê? Porque quando nós batalhamos e trabalhamos, nós fazemos de tudo, depois a gente ora. Quando na verdade nós deveríamos orar primeiro e fazer as coisas depois. A gente tenta de tudo, todos os meios possíveis. E existe uma convicção tão grande de que a oração é secundária, que existe até um costume entre os crentes, que quando a situação está muito difícil, o que a pessoa diz? Agora só resta orar. Quer dizer, já fez de tudo, só não orou ainda, agora só resta orar. De vez em quando alguém diz: pastor, agora só a oração. A oração deveria ser o principal. Deveria vir antes de qualquer outra coisa.
A gente tenta salvar o casamento, tenta salvar as finanças, tenta planejar a vida, tenta resolver tudo sem oração. Depois que as coisas fogem do nosso controle, fogem da nossa capacidade de administrar, aí a gente vai orar. Por quê? Porque nós consideramos a oração secundária. Nós consideramos a nossa vida como primária, os nossos desejos. O que você fez hoje? Almoçou bem? Praticou um esporte? Passeou? E a nossa devocional? Hoje é domingo, dia do Senhor. Quantas coisas nós fazemos no dia sem oração? Nós acordamos já atropelados, resolvendo um monte de coisa. E aí, se der, talvez, pode ser que eu ore. Nós morremos com Cristo. E se nós morremos com Cristo, nós então devemos buscar as coisas que são do alto. O nosso desejo deve estar nas coisas que são do alto. A outra razão é porque nós vivemos em Cristo. Nós morremos com Cristo, mas nós vivemos em Cristo. É isso mesmo. O crente é um morto-vivo. Você é um morto-vivo. Você morreu com Cristo, mas você vive em Cristo. Ele diz no versículo 4, quando Cristo que é a nossa vida. Não é nossa no sentido de que Ele é fonte de vida, Ele é a nossa vida mesmo. O Senhor é a nossa vida. É a razão da nossa própria existência. Então nós não vivemos para nós mesmos. É por isso que eu devo buscar as coisas do alto. Porque eu vivo em Cristo. Os meus desejos devem ser controlados, dominados, para que eu possa sempre servir ao Senhor da melhor maneira possível. O Senhor é a própria vida. 1 João 5,12 diz assim, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem não tem Jesus não tem vida. São mortos espiritualmente. Nós vemos uma sociedade de zumbis, de pessoas mortas. Pessoas que não têm sensibilidade. Morto não tem sentimento. Morto não tem sensibilidade. As pessoas não correspondem ao Evangelho porque elas estão mortas. Morto não tem vontade. Só aqueles que o Senhor dá vida. O Senhor deu vida a nós. Isso que significa regeneração. Nascer de novo. Nós nascemos do alto, nós nascemos de Deus. Então, nós hoje vivemos em Cristo. Toda a nossa vida, todos os nossos desejos não são independentes dele. Não faz sentido nós vivermos para nós mesmos. Não faz sentido nós vivermos em busca apenas dos nossos desejos. Não faz sentido nós colocarmos como secundário os valores eternos. Aquilo que é espiritual, aquilo que diz respeito ao reino de Deus, ao seu reino eterno, a Cristo Jesus. Nós precisamos mudar a nossa projeção. Nós precisamos reorientar o sentido de existência. A causa de muito sofrimento, de muita frustração no meio evangélico é pelo fato de que as pessoas não compreendem que já vivem em Cristo. E olha, meus irmãos, que interessante. Adiantei aqui. Há uma expressão registrada sobre Agostinho. Agostinho foi um homem muito profano. Antes da sua conversão, Agostinho viveu uma vida dissoluta, uma vida de pecado, com muita imoralidade, era um homem que se prostituía. E após a sua conversão, conta-nos a história de que Agostinho foi visto por uma das mulheres com quem ele se envolvia amorosamente. E aquela mulher, ao ver Agostinho, vai em direção a Agostinho e começa a gritar: Agostinho, Agostinho. E ele, percebendo quem era aquela mulher, ele acelera os passos. E a mulher então continua atrás dele, gritando: Agostinho, Agostinho. E ela não se contém, ela diz assim: Agostinho, sou eu. E ele então vira-se para aquela mulher e diz algo assim: sim, de fato és tu.
Entretanto, eu não sou mais eu, agora Cristo vive em mim. Agostinho teve a clara compreensão de que ele vivia em Cristo. Portanto, todas as coisas radicalmente foram abandonadas, coisas das quais Agostinho se envergonhava. Quando nós entendemos que a razão de buscarmos as coisas do alto é porque nós vivemos em Cristo, nós abandonamos os pecados e as práticas do velho homem. A terceira razão, meus irmãos, é que nós ressuscitamos com Cristo. Nós morremos com Ele, nós vivemos nele e nós ressuscitamos com Ele. Veja o que diz o verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. O apóstolo Paulo sabe que a perspectiva daqueles irmãos não deveria estar no momento presente. Nós não caminhamos pelo que vemos. A nossa jornada, a nossa caminhada não é por aquilo que nós conseguimos enxergar e que acreditamos que seja o ideal de uma vida feliz. As coisas que nós conquistamos durante a nossa vida são importantes, mas elas não são um fim em si mesmas, nem mesmo a nossa família. Nós cremos que quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Nós não tememos absolutamente nada nessa vida, ou pelo menos não deveríamos temer. Seja o que for, a doença, a escassez, as perseguições, as crises que nós enfrentamos, todas estas coisas conjuntamente, elas vão manifestar a vontade soberana de Deus em nossa vida. Não há absolutamente nada que deva nos parar. Nós fomos ressuscitados pelo Senhor. Você é uma nova criatura. Nós vivemos para o Senhor. Nós vivemos em Cristo Jesus. Essa é a razão de nós buscarmos as coisas do alto. Vez ou outra, nós percebemos a quantidade de pessoas que se enveredam pelo caminho da conquista e que objetivam unicamente em suas vidas alcançar sucesso financeiro. Pessoas que se entregam de corpo e alma em busca de realização pessoal. Tudo o que as motiva, tudo o que alimenta a alma dessas pessoas tem a ver com posição social, com status. A única linguagem que permeia a mente dessas pessoas é a conquista financeira. Pessoas mergulhadas no consumo, pessoas mergulhadas nesse imediatismo, nesse desejo de ter as coisas para talvez alcançar um sentido de existência, e estão sempre nessa constante, adquirindo alguma coisa, logo aquilo perde o sentido e querem outra coisa, e sempre naquela busca insaciável e infinita, uma roda gigante que por fim acabará esmagando o sentido de existência que ela deveria ter. As pessoas passam o tempo todo assim. Ou é treinamento de emoções, ou é treinamento para como você vai ficar rico, ou buscando uma qualificação melhor, ou galgando uma posição diferente na empresa, mas estão sempre desejando alcançar alguma coisa. O status, a posição, isso é um grande perigo. Porque mesmo que a gente entenda a doutrina e conheça as Escrituras, sem que a gente perceba, nós somos envolvidos de uma forma tão suave que quando nós damos conta, tudo o que ocupa o nosso coração é a preocupação com o dinheiro, é a preocupação com a realização pessoal, é a preocupação com a satisfação dos nossos desejos. E nós nos esquecemos que nós já morremos para o mundo. E nós nos esquecemos que nós vivemos em Cristo. E nós nos esquecemos que nós ressuscitamos com Cristo. Ele diz, se já ressuscitastes. É interessante que essa expressão aqui não é algo que traz dúvida. É uma conjunção condicional.
O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: isso aqui não indica que talvez os leitores da sua carta tenham sido ressuscitados. Não há dúvida alguma, mas o sentido exato é uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo. Isso é um fato, não é uma possibilidade. Nós já ressuscitamos com Cristo. Devemos buscar as coisas do alto. O nosso coração deve estar completamente voltado para Deus. O próprio Senhor Jesus disse isso. Ele disse que se nós buscarmos o reino de Deus, Ele disse isso. E às vezes nós seguimos a voz do orientador profissional, do estrategista financeiro, do treinador de emoções, de um terapeuta, de um líder na empresa, mas nós não seguimos a voz de Jesus. E Jesus nos garantiu que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas seriam acrescentadas. E essas coisas a que ele se refere são as coisas desta vida, para aqueles que buscam as coisas do alto. Aqueles que buscam o reino, aqueles que buscam a justiça, terão o que comer, terão com que se vestir. Não ficarão desprovidos do essencial para a sua própria existência. O Senhor garante isso. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida do seu povo. Aqueles que já ressuscitaram, uma vez que ressuscitaram, devem buscar as coisas do alto. E ele continua. Vejam, verso de número 3. Ele diz que nós estamos ocultos em Cristo. Nós não só fomos ressuscitados, mas agora nós estamos nele. Nós estamos guardados nele. Nós estamos protegidos nele. E a nossa vida está escondida em Deus. O que é que deve nos abalar se nós estamos no Senhor? Qual filho que não se sente protegido pelo pai, quando no momento de desespero, de perigo, o pai o acolhe em seus braços e protege e diz: filho, você está comigo. Quando a criança é pequenininha, o pai e a mãe, para atravessar a rua, pega na mão: você está comigo. Nós gostamos de estar com alguém que nos traz segurança. Você já deve ter ido de carro com alguém dirigindo que é inexperiente, você se sente inseguro, porque você diz assim, embora a pessoa tenha habilitação, mas ela não tem experiência para dirigir, e você se sente inseguro. Mas quando você está num veículo conduzido por alguém com muita experiência, você dorme, descansa, porque você sabe que aquela pessoa vai conduzir em segurança. Assim é a nossa vida em Cristo. Nós podemos passar por momentos difíceis. E nós vamos passar. Nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos enfrentar momentos na nossa vida em que a gente vai mesmo questionar, reclamar, porque isso é da nossa natureza. Mas ao mesmo tempo o Senhor vai nos dar a clareza, a orientação que nós precisamos. O Senhor nos fará enxergar o seu amor transpondo as dificuldades e as barreiras e os momentos difíceis da nossa vida. Não há nada mais importante para nós do que estar em Cristo. Essa compreensão de que nós estamos guardados nele, de que nós estamos protegidos nele, de que nós estamos escondidos nele. O Senhor orou por nós. Ele disse: Pai, eu oro por aqueles que o Senhor vai me dar. O Senhor orou por você. Ele orou por mim. Você consegue imaginar isso? Eu me sinto tão feliz quando alguém diz assim: pastor, estou orando pelo Senhor. Quando alguém, como o presbítero Fábio fez, orou pela minha vida, nós nos sentimos amados, nós nos sentimos protegidos, nós nos sentimos queridos. O Senhor Jesus orou por nós. E se eu tenho convicção de que Deus ouve orações, e se Ele ouve a minha oração, mesmo quando eu duvido, mesmo quando eu não consigo enxergar uma solução à minha volta e
a resposta de Deus às nossas orações não significa que Ele vai fazer exatamente aquilo que a gente quer que Ele faça. Ele responde às nossas orações fazendo ou realizando a sua vontade soberana. Deus cumpre sua vontade. E quando nós oramos, nós sabemos que Deus está nos ouvindo. Agora imagine Jesus orando. O Pai ouviu. Mais do que isso, o Pai atendeu a sua oração. E se Jesus orou por nós, isso significa que Deus atendeu a oração de Jesus por nós. Guarda-os. Nós estamos guardados no Senhor. Nada vai te tirar desse presente gracioso que é a salvação eterna. Nós podemos em algum momento até perder a alegria da salvação. Aquele júbilo, aquele regozijo. Às vezes a gente faz isso por conta das preocupações da vida. Mas nada tira de nós a salvação que nos foi dada. Nós estamos guardados no Senhor. Thomas, esse teólogo estudioso da língua grega, ele diz algo muito interessante a respeito desse pensamento. Ele diz assim: eis que estamos em Cristo, que por sua vez está em Deus, e nenhum ladrão, nem mesmo o próprio Satanás, pode nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, irmãos. Nenhuma dificuldade, nenhum problema. Por isso nós temos que buscar as coisas do alto. Nós temos que buscar conhecer a Deus e a sua vontade. Nós temos que procurar servir ao Senhor com integridade. E isso inclui tomar decisões que às vezes nós protelamos. Sabemos o que é necessário fazer. Nós sabemos. Só que nós não somos radicais na mudança. Esse é o grande problema. E se nós não tomamos uma posição para fazer as coisas de forma definitivamente diferente, elas não vão acontecer e o tempo passa. Se você tem um desejo de saber alguma coisa, ou você diz que vai estudar e estuda definitivamente, ou você nunca vai saber. Se você quer alcançar um objetivo, você tem que estabelecê-lo e caminhar em direção a ele. Senão você nunca vai alcançá-lo. Senão nós ficamos apenas no mundo das ideias. Eu gostaria de ser assim, eu gostaria de fazer assim, eu gostaria de alcançar isso, eu gostaria de viver essa experiência, e o Senhor está dizendo: faça, busque, caminhe nessa direção. E isso requer de nós atitudes. E talvez aí esteja um dos maiores obstáculos para ser enfrentado. Porque ter atitudes de mudança, um posicionamento que busque as coisas do alto, significa mexer com a nossa zona de conforto. A nossa vida é muito confortável. Nós nos acostumamos com a vida que temos. Nós nos acostumamos a não ter uma vida de oração. Nós nos acostumamos a não ler a Bíblia. Nós nos acostumamos com a nossa rotina. Nós acostumamos com o nosso dia a dia do mesmo jeito, todos os dias, da mesma forma. Só que nós nunca vamos viver algo diferente, vivendo do mesmo jeito. É necessário fazer algo diferente. É necessário tomar uma posição. Nós precisamos buscar as coisas do alto. O apóstolo Paulo continua, e em quinto lugar, nesses 4 versículos, agora ele diz: nós somos glorificados em Cristo. Vocês perceberam que a visão do apóstolo Paulo vai do passado, presente e futuro? O apóstolo Paulo não fala sobre a redenção como algo simplesmente linear. Ele enxerga a redenção como algo que Cristo fez, que é presente e que já está definido no futuro. Ele diz que nós estávamos mortos,
Ele diz que quando Cristo morreu, nós morremos também, que ao ressuscitar, nós ressuscitamos também, que nós estamos hoje em Cristo e que nós vivemos para Cristo, e agora ele diz que nós somos glorificados em Cristo. Então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Paulo está dizendo, meus irmãos, nós estamos numa progressão ascendente. Nós estamos indo para frente e para cima. Vocês estão vivendo a cada dia com experiências cujas quais vão aproximá-los do Senhor até aquele grande dia. Aproveite cada momento da sua vida. Aproveite cada minuto, cada segundo, cada dia que Deus te dá. E viva para a glória de Deus. Porque esses dias estão acabando. Porque todos os dias nós temos a oportunidade de buscar as coisas do alto e de viver para o Senhor. E quando nós não nos dispomos a fazer isso, nós perdemos uma oportunidade que não volta mais. Elas não vão se repetir. Você pode ter outro dia, mas serão menos dias, menos oportunidades. Cada dia perdido, cada dia não aproveitado, cada dia não usufruído para a glória de Deus, é um dia que nunca mais vai se repetir. Então aproveite cada momento, aproveite cada oportunidade, para que você não lamente lá na frente por não ter feito aquilo que Deus disse para você fazer, mas você simplesmente não fez. Busque as coisas do alto. Escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 30, o apóstolo Paulo disse o seguinte: e aos que predestinou, ele está falando sobre a eleição. Ele está dizendo assim, Deus já havia escolhido o seu povo. Você já tinha sido escolhido pelo Senhor, antes da sua existência. E aos que predestinou, isso tem a ver com o passado. Também chamou. Deus nos chamou porque Ele havia nos predestinado. E aos que chamou também justificou. Nós somos justificados dos nossos pecados. E aqui é interessante. E aos que justificou, também glorificou. Mais uma vez, Paulo está dizendo que nós somos glorificados em Cristo. A nossa redenção já está feita. Nada do que aqueles falsos mestres estavam impondo ao povo, não coma isso, não beba aquilo, observe dias e faça assim ou assado, absolutamente nada pode ser acrescentado. O Evangelho é suficiente, Cristo é suficiente, sua graça é suficiente, a fé no Senhor é suficiente. Porque nós já estamos nele, nós já vivemos para ele. E à medida, meus irmãos, em que nós compreendemos isso, a nossa vida ganha uma outra tonalidade. Nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente. E eu faço essa pergunta para você. Sobre o que você tem pensado? Quais as coisas que passam pela sua mente? Quando você acorda de manhã, toma o seu café e planeja o seu dia. Sobre o que você tem pensado? Você tem pensado nas coisas do alto? Ou será que os seus pensamentos são ocupados apenas com as coisas desta vida? É uma reflexão para nós. Sobre o que nós temos pensado? Quantas pessoas cansadas, quantas pessoas desgastadas, quantas pessoas entristecidas, mesmo no meio evangélico. Quantas pessoas frustradas. Nós estamos nos deparando cada vez mais com famílias fragmentadas, com uma insatisfação enorme, com pessoas sofrendo com transtornos, com crises, com complexos, porque essas pessoas não estão pensando nas coisas do alto. Pensam apenas nas coisas deste mundo. Aquilo que nos desgasta, aquilo que nos estressa, aquilo que rouba as nossas energias, aquilo que nos deixa na lona. Nós precisamos pensar nas coisas do alto. Nós precisamos pensar em Cristo, em sua obra redentora, em seu amor revelado na cruz, em seu plano eterno, na esperança de ressurreição e de vida eterna, no novo céu e na nova terra, na vinda de Cristo Jesus. Mas a nossa mente anda tão ocupada com preocupações passageiras.
com coisas do dia a dia, com coisas que se repetem num ciclo quase que infinito e nós nos sentimos cansados. E nós vamos à igreja cansados. Nós estamos tristes o tempo todo. Nós sentimos sono o tempo todo. Nós desejamos um travesseiro, nós queremos dormir, mas isso só acontece quando exige-se de nós a arte de pensar. Mas quando nós estamos de frente com o visual, isso muda. Vocês perceberam? Nós passeamos, você vai no shopping e você não sente sono. Você assiste uma série e você não sente sono. Você conversa com os amigos e você não sente sono. Porque o nosso corpo está cansado, mas ele está cansado quando tem que buscar as coisas espirituais. E quando nós dobramos o joelho para orar, parece que tem uma tonelada em cima de nós. E nós nos sentimos muito cansados. E quando a gente pensa em ler a Bíblia, a nossa mente já resiste, como se dissesse assim: não faça isso, você não vai conseguir ler. E nós criamos obstáculos e nós não fazemos culto doméstico, nós criamos obstáculos para ir na igreja. Algumas pessoas já definiram mentalmente que não irão mais todos os domingos à igreja. E eu não estou nem falando de culto de semana, porque 90% dos evangélicos, acho que no Brasil, já definiram que a semana inteira não precisam ouvir o evangelho, que eles só precisam ouvir num domingo. Mas mesmo assim, algumas pessoas disseram: nem todos os domingos eu preciso, até que um dia ela vai dizer assim: eu não preciso mais nada. E ela só vai esperar o dia em que o Senhor vai chamá-la. As pessoas estão o tempo todo assim e não querem pensar sobre as coisas eternas e não querem pensar nas coisas do alto. Mas nós pensamos em alguma coisa. John Piper, no livro Uma Glória Peculiar, suscita uma pergunta baseado nessa pergunta. Ele diz o seguinte: isso suscita uma pergunta de se e como o Criador tenciona comunicar-se com as pessoas que criou à sua imagem. Todos permanecem em alguma posição em relação a essa pergunta. Não pensar sobre ela já é uma posição. Se nós dissermos assim: eu não penso sobre isso, nós já estamos tomando uma posição. E a nossa posição é: eu penso sobre outras coisas, mas não sobre valores eternos. Nós precisamos pensar sobre a eternidade, nós precisamos pensar sobre o Senhor e sua vontade. Como pastor, nós vamos buscar as coisas do alto. Segundo o apóstolo Paulo, nós precisamos, primeiro, considerar que nós morremos em Cristo. E considerar que estamos mortos evidencia que nós sufocamos os desejos da nossa carne. Nós precisamos nos lembrar que agora Cristo vive em nós. Então aquilo que nós fazemos, os nossos desejos, as nossas afeições, devem estar voltadas para o Senhor, porque Ele vive em nós. Creia que você vai ressuscitar na sua segunda vinda. Eu sei que muitos ficam tristes e angustiados, ora porque estão com uma enfermidade, ou porque estão envelhecendo, ou porque não estão alcançando os objetivos da sua vida, mas eu gostaria que você pensasse na eternidade. Cristo Jesus vai voltar e nós vamos ressuscitar. Saiba que você está oculto nele. O Senhor está te guardando. O Senhor nos protege. O Senhor cuida de nós. Continue esperando a glorificação. Nunca perca de vista a glorificação. Tudo que nós passamos aqui, todas as dificuldades que nós enfrentamos, elas são passageiras. Às vezes eu olho no espelho e vejo o envelhecimento. Eu vejo o quanto nós estamos sentindo. Todos nós. É uma dor na coluna, é dor nas pernas, é um cansaço. Essa semana eu tive um desgaste mental, eu estava conversando com o presbítero William, deu um branco. Às vezes a gente assume tanto compromisso e quer fazer tantas coisas e a nossa mente não... Mas na glorificação isso não vai existir. Você não vai ter mais que enfrentar a preguiça, você não vai ter mais que enfrentar esses pecados que ficam te assediando para que você não cresça espiritualmente,
e você vai conseguir viver intensamente a vontade de Deus. Vejam, considere, lembre-se, creia, saiba, continue. Romanos capítulo 6 diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Essa é a compreensão que nós precisamos ter. Se nós estamos em Cristo, nós morremos para o pecado. Portanto, nós buscamos as coisas do alto. Amém?